Pod no ar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio. Eu sou Carla Arantes e comando as entrevistas aqui nesse espaço dedicado a tratar dos mais diversos assuntos relacionados às engenharias, agronomia e geociências. E o nosso tema de hoje é justamente a luta pela igualdade de oportunidades e equidade de gênero nessas áreas. E para isso, eu tenho a honra de receber aqui no CREAPod a Alméria Vitória Saraiva Carniato, ou só Alméria, como todo mundo conhece. Seja muito bem-vinda, Alméria, tudo bom? Obrigada, é um prazer imenso estar aqui, inclusive para discutir esse assunto, que é um assunto que me acompanha desde 1986, quando a gente começou a participar do processo constituinte, que ali a gente já começava a discutir no âmbito da engenharia, né? O CONFEA, nós participamos do processo constituinte, e ali a gente já começava a abordar essa questão da equidade de gênero na engenharia. Quer dizer, um processo que vem de longe, né? Uma luta, uma estrada que a gente vem construindo e continua construindo. Continua, porque as batalhas, né? As batalhas ainda estão aí para vir, né? Todo dia a gente tem que matar um leão para poder a gente não deixar essa pauta, né, no esquecimento. Ela tem que estar pautada na agenda política, do avanço das mulheres no processo de desenvolvimento, até porque, historicamente, a gente sempre esteve na linha de frente. O modelo, né, a sociedade em que nós vivemos é que nos tornou invisível em todos os momentos da história. Mas se a gente for atrás da história do nosso país e do mundo, da real, nós sempre estávamos na linha de frente de todos os conflitos. Nós estávamos na Rússia, nós estávamos na Revolução Francesa e nós também estávamos aqui no processo constituinte. É isso, vamos falar muito sobre isso nesse episódio. Deixa eu só falar um pouquinho da formação da Alméria, que é engenheira agrônoma, graduada pela Escola de Agronomia do Nordeste, na UFPB, especialização em planejamento agrícola pela SUDENE, ex-presidente do Sindicato dos Engenheiros, foi a primeira mulher presidente do Sindicato dos Engenheiros da Paraíba e presidente por 2 mandatos. Já foi diretora executiva da Federação Nacional dos Sindicatos dos Engenheiros, vice-presidente do CREA e é uma feminista militante dos movimentos sociais. E a gente até conversava antes de começar o CREAPod desse seu envolvimento com o movimento do Sem Terra. Vamos falar um pouquinho de como a profissional da engenharia agrônoma virou uma militante em prol dos trabalhadores do campo. Desde a minha iniciativa como estudante de agronomia, eu começava a perceber no currículo da escola que tinha uma cadeira chamada Sociologia Rural, que pouco era optativa. Sim. Mas eu percebia que ali, o curso de agronomia é um curso também muito humanitário, é um curso que a gente mexe com pessoas, a gente mexe com a terra, né? Então, é uma coisa que não é uma coisa só tecnológica, é uma profissão que ela tem uma simbiose com a parte humanitária. E eu comecei a tentar compreender lá em Areia aquele processo dos engenhos, né? Como é que era a história de Zé Américo de Almeida, aquele processo todo que acontecia naquele contexto do Brejo Paraibano. Na sua família já tinha alguém que trabalhava com trabalho rural? Não. De onde veio a sua vontade? Isso veio da minha vontade, veio quando eu cheguei em Areia, que comecei a estudar aquela história de Areia, os engenhos, sim, as relações trabalhistas que acontecia nos engenhos, né? Com os engenhos trabalhadores. Na época, eu visitava uma casa de idosos que tinha em Areia para conversar com aqueles idosos bem antigos, para saber como era a história da terra, como é que eles conviveram ali durante muito tempo. E, a partir dali, eu comecei a despertar para ter um aprofundamento maior nisso aí. E eu dizia para mim mesma, aí foi continuando o curso, né? Lógico que no curso a gente não estava trabalhando questão agrária, mas eu comecei a compreender que eu tinha que ter um conhecimento tecnológico para, nos movimentos sociais, principalmente sem terra, eu dar o meu conhecimento à disposição do movimento, o conhecimento de um engenheiro agrônomo que lida com a questão da tecnologia, para que pudesse contribuir com o avanço no campo. E aí eu comecei a me empolgar, foi o tempo que eu desci para Alagoa Grande, veio aquele movimento de Alagoa Grande também, que era um movimento muito efervescente ali com Maria Margarida Alves e tal.
e Maria da Penha, né? Maria da Penha, né? Peraí, Maria Margarida Alves e... Maria da Penha, foi assassinada, Maria da Penha foi assassinada, sim. Eu sou péssima. Não, foi Maria Margarida Alves, que foi presidente do sindicato, e depois Maria da Penha. Foram duas pessoas assim que me inspiraram muito como mulheres trabalhadoras guerreiras. Porque eram mulheres que estavam na frente de sindicato, numa época de conflito violento no campo. Isso ali na década de 70, 80, onde os movimentos sociais estavam efervescentes, né? E essas mulheres iam para a porta dos engenhos, conversar com os trabalhadores e começar a resistência política contra as injustiças sociais. Então, tudo aquilo foi me dando combustível para quando eu terminasse minha profissão, né? Eu terminasse e concluísse o meu curso de agronomia, eu queria exatamente contribuir com essa trajetória. E aí foi quando eu me formei, fui para a Secretaria da Agricultura e, com pouco tempo, fui convidada para o órgão de terra da Paraíba. E no órgão de terra da Paraíba, que foi a Fundap, eu fiquei responsável por trabalhar nas áreas dos conflitos sociais. Aí juntou uma coisa com outra. Por quê? Porque eu entendia que o Estado está a serviço, não do governo, mas da sociedade. E eu era uma funcionária do Estado. E o Estado tinha uma responsabilidade com o bem-estar da sociedade. E que tinha responsabilidade com o bem-estar do campo. E eu era um agente social, na minha visão, política e social, à disposição do desenvolvimento social do campo. E foi dentro dessa visão, né, desse sentimento, que eu fui cada vez mais me envolvendo, e foi o que realmente me realizou enquanto profissional. E quais foram as conquistas que vocês obtiveram nessa época que te marcaram? Primeiro foi a luta de Camusim. Quando ele conseguiu desapropriar Camusim, que era uma área de conflito muito complicada, nós conseguimos. Depois viemos com o Estatuto da Terra, ampliação do Estatuto da Terra, que ampliou os direitos dos trabalhadores. Depois vieram a questão da conquista das mulheres trabalhadoras ao acesso ao crédito, que ela não tinha. A luta também da conquista das mulheres ao acesso da propriedade da terra. Então, tudo foram questões que a gente vinha discutir no bojo dos conflitos sociais, né? Então, na época, nós tivemos essa desapropriação de Camusim, que era um processo histórico, que aqui na Paraíba, naquela região de Caporã, em Alhandra, muito complicado. E aí nós continuamos, é uma luta e glória. Não é essa questão da reforma agrária, ela não é pautada enquanto um instrumento de desenvolvimento. Há uma resistência muito grande nesse sentido, há uma visão distorcida do que é uma reforma agrária. Reforma agrária não é invasão de terra. Sim. A reforma agrária é a ocupação de terras que não estão cumprindo a sua função social. Isso é reforma agrária. Então, a gente luta por ocupar terra para cumprir a sua função social. Não? Porque por muitos anos, por séculos, na verdade, o Brasil ele foi ocupado de forma explorativa e para obter essa ampliação da terra. Né? Os grandes latifúndios. Os latifúndios. Começou com as Seis Marias, né? Exatamente. Vieram as Seis Marias, depois vieram o latifúndio. O latifúndio não investiu muito em tecnologia, porque ampliar a área cultivada era mais econômico do que investir em tecnologia, não é? E essa relação do latifúndio com a sociedade que a gente tinha, neocolonial, então isso fez com que eles tivessem um campo de atuação do Estado muito grande. Sim. Então, toda a estrutura do Estado foi montada para quê? A favor do latifúndio. Sim, porque os poderosos eram latifundiários. Latifundiário, né? A política... Os instrumentos do Estado estão ligados aos interesses deles. Aí veio, né, essa força de resistência. Não, tem uma variável que faz parte disso aí, que também é importante, porque a mão de obra que era assalariada, explorada, espoliada, era que contribuía para quê? Para o fortalecimento do latifúndio. Sim. Né? O latifúndio sem mão de obra não conseguia nada. Lógico. Né? Principalmente na área do corte da cana. Né? Que era uma coisa assim. E se eles eram os donos do poder, eles decidiam quanto que iam ganhar, iam ganhar, como que ia ser a qualidade de vida dos as relações trabalhistas. As relações trabalhistas. É uma coisa assim, aliás, o Brasil, historicamente, ele ainda paga um preço muito alto, porque ainda tem muito essa visão, apesar de ter avançado muito, mas, para você ver, pautar o MST, uma pauta de desenvolvimento é complicado, colocar assim, na agenda política,
como um instrumento de desenvolvimento. Por quê? Porque a visão que se tem do MST é que a gente invade terra, né? O MST, não. O MST não ocupa terras. O MST ocupa terras que, para dar sua função social, não se invade terra. O que se percebe também é que muitas vezes as terras são sutilmente ocupadas por latifundiários, que são terras devolutas, que pertencem às vezes ao governo estadual e federal, que eles vão ocupando sutilmente essas áreas, essas terras devolutas. Então, há esse conflito, esse entendimento que a gente tem, é com que faz com que a gente amplie a nossa luta, fortaleça e capacite, sobretudo, os trabalhadores. Porque é preciso que a gente forme e capacite os trabalhadores para a luta. Não são massa de trabalhadores, são trabalhadores cidadãos, eles têm formação social e política para aquela luta. Ele luta com uma consciência de que, enquanto cidadão, ele está lutando por um pedaço de chão que é um direito que ele tem como cidadão e, ao mesmo tempo, contribuindo para um desenvolvimento de uma sociedade, de um país que seja economicamente desenvolvido e socialmente justo. Esse é o nosso lema, do ponto de vista da nossa visão, enquanto a luta pela equidade da relação trabalhista da terra, né? A terra é um bem social que tem sua função econômica, mas sobretudo tem a função social. E essa função social da terra é uma luta que a gente não pode deixar de colocá-la na nossa agenda política principal de nenhum país desenvolvido. E nessa luta, que já é desigual nas relações sociais, é ainda mais desigual quando a gente fala das relações de gênero. As mulheres, ainda, e parece assim, a sensação como mulher que eu tenho na sociedade, não na luta do campo, mas na sociedade de uma forma geral, é que às vezes a gente se sente dando 2 passos para frente e 1 passo para trás. 2 passos para frente e 1 passo para trás. Né? A gente evolui um pouco e depois retrocede. A sociedade volta a tentar colocar a mulher naquele lugar que como se ela não pudesse ser a dona do poder, né? Recentemente, em 2024, a gente escuta um jovem empresário falando: Deus me livre de uma mulher que eu. Ou seja, esse machismo assustador, cultural, né? É assustador. Assustador. A gente vem de uma sociedade do patriarcalismo forte. O patriarcado realmente, né, veio bem lá de trás, e ele veio se consolidando no seio das sociedades, das famílias. Então, o patriarcado está muito presente nas nossas sociedades. A gente tem um modelo de desenvolvimento onde a gente sempre foi coadjuvante, né? Nós somos maravilhosos enquanto a gente for vice. Enquanto você for vice de qualquer coisa, você é maravilhoso, entendi. Mas na hora que você resolve ir para a linha de frente, para ser a protagonista, meu amigo, aí vem um bombardeio. Aquele ditado que as pessoas acham que estão elogiando uma mulher quando dizem: atrás de todo grande homem há uma grande mulher. Olha que como coisa. Se ela tivesse sem que ficar atrás, né? Eu nunca vi ninguém assim, do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Eu nunca ouvi essa frase. Então, o que as mulheres começaram a perceber? Peraí, primeiro porque a gente teve que sair da nossa invisibilidade. Eu acho que a luta das mulheres, historicamente, nós vamos lá para o século XVII, quando aquelas nossas companheiras se sucumbiram na luta, né? E aí de lá já veio essa história de dizer que a gente tinha que sair da invisibilidade. Sair da invisibilidade para não sermos protagonistas dessa sociedade, a gente tem um preço. E pelo menos, eu estou disposta a continuar pagando esse preço. Quanto mais eu luto para isso aqui, para a gente ver as mulheres na equidade de gênero e igualdade de oportunidade, eu acho que é uma luta que a gente tem que ter para essa geração. Por que para você vale a pena manter essa luta? Porque nós precisamos. Uma sociedade só pode ser justa, igualitária, se mulheres forem consideradas cidadãs. Se ela for sujeito do processo de desenvolvimento. Se ela continuar toda a vida sendo coadjuvante do homem, nós não vamos ter uma sociedade desigual. Há uma disparidade aí, não é? Nós temos que ser igual. A disputa não é de uma mulher ocupar o lugar do homem, não. A disputa é da mulher ocupar o lugar dela, que tem sido negada historicamente. Nós temos o nosso assento. Eu me lembro que quando eu não esqueço nunca isso, é uma coisa que eu gosto de dizer nas minhas entrevistas. Eu estava num congresso de engenheiros na Bahia
E a gente ali estava colocando pela primeira vez a igualdade, a discussão da igualdade na engenharia. Na engenharia. Sim. E aí, num determinado momento, um colega engenheiro, presidente, eu era presidente do sindicato também, levantou e disse, não, mas por que não há necessidade disso? Porque a discussão, quando a gente discute a questão das mulheres no sindicato, olha só, discutir questões das mulheres no sindicato divide a luta. Opa, não divide a luta, fortalece a luta. Olha a visão, quer dizer, discutir as questões das mulheres como pauta de uma agenda sindical, na cabeça de alguns dirigentes na época, era enfraquecer o movimento, porque ele estava dividindo, ele estava juntando. Só que quando a gente juntava a luta, as mulheres ficavam invisíveis. O que predominava nas pautas dos acordos coletivos eram questões eminentemente masculinas. Então a gente começou a dizer, não, vamos estudar essa questão. Então é fundamental a gente continuar esta luta da equidade e da igualdade de oportunidade, inclusive no mercado de trabalho. Nós hoje ganhamos menos. Pois é, a gente percebe que até hoje existem homens que pensam dessa forma. Não é? Eu queria saber como que você enxerga essa nova geração de engenheiras. A gente já recebeu aqui no CREAPOD, por exemplo, a Marília Cavalcante, que é uma engenheira civil que trabalha no programa Mulher do CREA. Eu queria saber como você percebe essa nova geração de engenheiras, se elas têm realmente a consciência da importância dessa luta pela equidade de gênero. Eu acho assim, Marília para mim é um máximo. Sou até suspeita para a Marília, que eu sou fã da Marília. Eu acho que essa nova geração, ela precisa tocar esse barco, mas me preocupa um pouco, porque essa discussão tem que começar na universidade. Sim. Tem que ser construído lá na universidade, na sociedade. Mas quando você entra na universidade, você tem que, através dos diretórios, você tem que começar a se projetar ali dentro, como liderança politicamente. Por mais difícil que seja, porque a mulher ainda é minoria. Minoria, né? Dentro de sala de aula. Ainda continua sendo minoria, mas mesmo assim sendo minoria, nós precisamos dizer, estamos aqui e queremos participar, e vamos participar. É um desafio ainda hoje, eu vejo nas companheiras engenheiras, talvez não seja assim, no caso das engenheiras, porque das mulheres trabalhadoras, o sofrimento, a luta é maior, elas abrem mais os olhos. Quando a gente vai para um curso de engenharia, a gente vai para ser engenheira, para ser empresária, a gente não entra muito nessa discussão do mercado de trabalho, da equidade, mas é necessário, porque quando você está no mercado de trabalho, aí você começa a perceber a desigualdade salarial, a dificuldade que você tem de ascensão em cargo de gerenciamento, em cargo de poder. Então, essas questões elas têm que ser pautadas no movimento mulher, com o sistema contra a CREA, nas universidades, nos seus diretores acadêmicos, já começar a construir essa consciência de cidadania enquanto profissionais, mulheres profissionais, porque eu digo o seguinte, nós somos engenheiras, mulher, mas somos também mulher engenheira. Tá? Né? Há uma diferença. Engenheira mulher é uma coisa, né? Mulher engenheira é outra. Uhum. Então, engenheira mulher, a gente vai à nossa profissão, vai ser doutora, pós-doutorado. E engenheira mulher é uma coisa bem maior, porque nós absorvemos todos os problemas, todas as necessidades de todas as mulheres do mundo. Se a gente não tiver essa leitura de ser mulher engenheira, e se a gente não tiver o compromisso dessa evolução, dessa transformação, dessa construção, a gente não vai chegar à equidade de gênero. É a mulher ocupando esse espaço. Ocupando esse espaço. Não tenha medo. Quanto mais for o desafio, quanto mais a porta se fechar, a gente tem que juntar as mãos e dizer, abre-se, nós não podemos recuar. Não, olha, o que se quer da gente é coragem. Coragem, coragem, coragem. É isso. Bom, eu queria falar um pouquinho também, lendo a biografia da Alméria, de um movimento que teve do Sem Terra numa praça pública aqui em João Pessoa. Meu Deus! Teve o famoso tiro, porrada e bomba. E a Alméria estava lá no meio como presidente do sindicato, Alméria. Como é que foi isso? Na verdade, eu tenho um entendimento e tenho que os movimentos de sindicatos de categoria, eles têm que estar inseridos em movimentos de todos os movimentos sindicais, de todos os trabalhadores. Afinal, quando nós também somos trabalhadores. E nós nos envolvíamos nas outras lutas, movimentos professores, bancários, né?
Movimento Sem Terra, e nós estávamos lá para dar o apoio. Nós estávamos lá para dar apoio, junto com outros sindicatos. Estavam sindicatos de professores, sindicatos bancários, sindicatos de engenheiros, e lá nós estávamos. E foi um momento difícil, porque pela primeira vez eu vi uma violência policial. Assim, né? As pessoas acampadas, crianças, mulheres. E engraçado que naquela hora dá uma coragem na gente, tão grande. Em que praça foi isso? Foi na praça é aquela praça de frente ao Palácio do Governo, é? Sim, ali é 1817. É, não, a outra, de frente ao Palácio mesmo. É a João Pessoa, é aquela praça? É. Porque tem a Assembleia Legislativa. Sim. Eu acho que é a Praça João Pessoa, aquela praça ali. Tá. A 1817 é aquela que não tem, só tem um pátio. É, né? É. Então, tá. Eu vou pesquisar aqui pra gente Né? não falar, não errar o nome. E ali Mas foi um conta. momento assim de reação mesmo, de confronto, onde a gente percebeu, né, a forma truculenta de como é que o aparato do Estado tratava um movimento, sabe? E aí a gente tomamos partido. Fiquei do lado dos trabalhadores. Fui para a luta, enfrentei os policiais também, levando porrada, andando dentada em policial, levando empurrão. Fui para a luta, eu estava ali para isso. Estava para a luta. Quando ele Na época, qual era a demanda? a demanda era exatamente desapropriação de algumas áreas aqui que tinham ocupado. Entre elas estava, na época, se eu não me engano, era Camusim, e tem umas 2 áreas aqui no prédio que me foge a memória. Mas era a reivindicação de terras, desapropriação de terras, né? Porque na época existiam 11... Onde eles já tinham acampado. Existiam 11 acampamentos. E a luta era a regularização desses acampamentos, né? Na verdade, era essa. O movimento era nesse sentido. E aí, como... foi engraçado, foi na Micaroa. Você acredita? Agora que eu falei. Foi na Micaroa. Todo mundo lá na praia. Olha que coisa. E os trabalhadores lá, na praça. Aí eu recebi uma ligação assim, Alméria, está indo um bocado de policial para a praça. Aí eu saí juntando. Fui no Micaroa, atrás de gente na Micaroa. Para levar. Esquece o carnaval para a gente. Vamos embora. Bora para a luta. Poxa, olha, quando eu me lembro, meu Deus, que loucura. E saí mais no meu gol, acho que tem mais 20 pessoas no meu gol. Poxa, vamos para lá. Aí, exatamente, para a gente poder proteger um pouco as mulheres e as crianças. E aí aí passamos pela igreja, chamamos Dom Marcelo Cavalheiro, o bichinho, foi o arcebispo. Foi com a gente, foi. Dom Marcelo Cavalheiro. Aí no outro dia foi tudo detento, tudo em detento. Hoje você está indo, mas eu acho que na época... Tudo detento. Eita, minha Nossa Senhora. Mas foi um momento, assim, de resistência, né? E um momento de dizer assim, é a prova do seu compromisso. Sim. É a prova do seu compromisso. É na hora dessa que você sabe de que lado você está e por que você está. Nós sabíamos que a luta daquelas famílias que estavam naquela praça era uma luta justa. Eles estavam lutando por terra, né, para plantar, para comer e por uma habitação. São pessoas que não tinham teto, pessoas que não tinham trabalho. Então, era uma luta socialmente justa, não era uma luta irresponsável. Eram pessoas que estavam nos assentamentos produzindo seu feijão, seu arroz, né, seu feijão, sua mandioca, não é? Para se alimentar. Então, no sindicato, a gente absorveu essa luta e foi um de frente. Trazendo, então, para 2024, qual é a sua análise hoje do movimento rural, do movimento sem terra, mas também de outros movimentos que lutam pela redistribuição de terra no Brasil? Primeiro, a gente está passando por um momento muito, assim, delicado. Eu acho muito delicado, porque parece que é o momento da reconstrução, da retomada das lutas. O movimento que não teve uma pausa, que continuou pautado na agenda política desse país, foi o MST. Ele continuou na linha, né? Historicamente, ele vem. Ele vem, tanto que ele tem suas cooperativas, ele tem os seus... Ele ganhou uma força que ele não consegue mais ser interrompido. Por quê? Porque é uma coisa já construída estruturalmente. Ele já é um movimento estruturado que vem, né, de uma história que está enraizada, né? Sim. E conseguiu estar na pauta não só do Brasil, como da América Latina. Sim. Né?
E esse movimento, ele é solidário, inclusive, se você percebe, com o movimento dos sem-tetos urbanos, né? É sempre que precisam estão lá. Os outros movimentos do campo, eu percebo, assim, quando eu coloco assim, que eu percebi um esfriamento, uma retração. Uma retração. E a retração talvez seja por questões assim, os movimentos sindicais, os sindicatos rurais se esvaziaram, precisa ser fortalecido. A questão da luta pela terra, ela começou a tomar uma dimensão de mercado onde os monopólios começaram a ocupar todo um mínimo espaço que a gente tinha para continuar a luta dos trabalhadores, mas isso não vem de maneira nenhuma dizendo assim, não, nós estamos recuando. Nós não estamos. Nós estamos, assim, sendo vítimas e talvez, eu não sei se eu posso dizer assim, de um momento onde a questão fundiária ela é tratada, de um lado, como uma mercadoria. Hoje a agricultura de produção é commodities. Commodities é que salva tudo, né? E o movimento social do campo, ele está cada vez mais sendo... É como se tivesse construído uma cerca. E que esse movimento ele precisa quebrar essa cerca, né? E aí precisa se organizar, se reorganizar, se fortalecer com outros movimentos. Sim. Porque o movimento social do campo, sozinho, ele não vai a lugar nenhum. Nós temos que assumir com eles essa luta. Foi um movimento de todos nós, movimentos sociais, junto com os trabalhadores do campo, porque são eles que nos alimentam. A comida que chega na nossa mesa não vem do agronegócio. O negócio é responsável pela balança comercial. Sim. A comida que vem na nossa mesa é da agricultura familiar, é a agricultura que vem dos trabalhadores, de pequenos trabalhadores. Então, é uma luta nossa, entendeu? Né? Quando todo mundo tomar consciência disso... Quando todo mundo tomar consciência, eles vão continuar. É a nossa salvação, gente. É a agroecologia e essa é a luta do campo, pelo amor de Deus. A gente precisa que as pessoas vivam no campo, vivam bem no campo, não é? A cidade não cabe a todo mundo. É isso. Tem que ter qualidade de vida, ter esse sonho de todo mundo ter direito de ter a sua terra, produzir, ter sua família e viver com dignidade. Né? Isso, para mim, é o meu ideal, é o meu sonho, eu luto por isso. Vamos Seria o básico da sociedade. É o básico da sociedade, a base, eu acho, ainda digo assim, a base da sociedade. E para mim, a essência de minha vida é continuar essa luta. Eu encontro nela. Alméria Carniato, muito obrigada pela sua participação, por dividir com a gente essas histórias. Muito bom ter mulheres assim na nossa sociedade tão empenhadas nessa luta e que sigamos para uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Vamos continuar essa estrada. Vamos continuar a caminhada. É isso, obrigada. Bárbara, obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Esse é o CREAPod. Vamos, só um minutinho que a gente vai fazer aqui o encerramento, Alméria. Então, obrigada a você também que toda semana acompanha aqui com a gente. Não deixe de se inscrever no canal no YouTube, TV CREA PB. Também você escuta o podcast nas plataformas de áudio. Quarta-feira que vem, estou te esperando. O CREAPod é uma realização do CREA PB. A produção é minha, Carla Arantes, com o Manuel Nóbrega. A captação e edição é da 104 Filmes. A gente sempre faz aquele agradecimento especial ao pessoal do Belo Jardim. Siga lá, @BeloJardimJP. Obrigada e até semana que vem.